E aí galera, beleza? Vamos começar o nosso quarto vídeo da série de mensagens sobre dons espirituais. Mas antes de nós começarmos, assiste os 3 primeiros vídeos, ficaram muito bons. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Então você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vamos assistir o vídeo, que esse vídeo tá demais, galera. O primeiro dom dessa aula, nós vamos falar sobre o dom da profecia. Na verdade, nós agora vamos falar sobre os dons que estão descritos no livro de Romanos, capítulo 12, onde lá se descreve dons pessoais que o Espírito Santo entrega às pessoas. E o primeiro desses dons que é entregue para as pessoas para serviço do corpo é o dom da profecia. O que se resume o dom da profecia? O dom da profecia é um dom que pessoas recebem, que algumas pessoas recebem, para ter facilidade na pregação da palavra de Deus. Então você vai ver pessoas que têm facilidade para pregar, pessoas que desenvolvem pregações com muita facilidade. Esse dom ele é utilizado para ministrar a palavra, para poder trazer revelações sobre a palavra. Então as pessoas elas acabam tendo facilidade de desenvolver momentos, pensamentos e pregações, exemplos, e elas conseguem trazer a palavra de Deus de uma forma mais prática e mais fácil. Então o dom da profecia ele é entregue pelo Espírito Santo ao corpo para poder facilitar a transmissão da palavra da parte de Deus para o homem. O profeta, propriamente dito, o cara que transmite essa palavra, ele é um homem que consegue trazer a realidade da palavra, trazer a realidade do reino de Deus através da palavra e usa esse dom para poder ministrar com mais facilidade, para poder pregar com mais facilidade. Então nós conhecemos muitas pessoas que nós olhamos para elas e nós percebemos que elas têm o dom de profecia. Elas conseguem pregar com muita facilidade. Você dá um microfone para elas, ou você permite que elas dêem uma palavra na célula, e elas nunca pregaram, elas nunca tiveram ali uma oportunidade de ser um líder, de ser um pastor. Porém, pessoas que recebem o dom assim, que na hora que tem a oportunidade, elas conseguem falar muito bem, elas conseguem explicar muito bem, porque elas possuem esse dom chamado dom da profecia. O segundo dom que nós vamos falar na aula de hoje é sobre o dom do serviço. O dom do serviço é quando o Espírito Santo coloca no coração das pessoas o desejo de servir em qualquer área da igreja. Você já deve conhecer pessoas aí na sua igreja, ou aqui na Geração Cross, ou em qualquer igreja que você esteja. Você deve conhecer pessoas que amam servir. Se for para lavar o chão, ela vai lavar o chão. Se for para cantar, ela vai cantar. Se nós vamos fazer uma peça de teatro, ela quer fazer uma peça de teatro. Porque essas pessoas queimam no coração delas o desejo de servir o reino de Deus, de servir a casa de Deus, de servir as pessoas. Então o dom de serviço é um dom também distribuído pelo Espírito Santo para suprir as necessidades da igreja, para suprir as necessidades de serviço da igreja, de obra da igreja. Tem pessoas, aliás, a gente até usa uma nomenclatura de obreiros, né? Pessoas que fazem a obra, pessoas que vivem com o desejo e com a vontade de fazer alguma coisa para o reino. Não sabem o que fazer, mas o que parecer na frente delas, elas querem fazer. Esse é o dom do serviço. E você deve conhecer, você deve estar pensando, fulano deve ter aí o dom do serviço, porque ele quer fazer tudo. Se deixar, ele está em todos os ministérios, em todos os grupos, em tudo que tem na igreja, ele quer participar, porque o dom do serviço é algo que enche o coração dele, que transborda o coração dele, e ele acaba servindo mais do que os outros. Pastor, quer dizer que só pode servir quem tem o dom do serviço? É claro, é óbvio que não. Qualquer pessoa pode servir. O que nós estamos falando é sobre pessoas específicas que recebem esse dom numa porção diferenciada, numa porção a mais. Então elas acabam servindo mais do que os outros, né? Então elas têm galardão maior do que os outros? Não, eu estou dizendo que elas recebem uma porção para isso, para servir mais do que os outros, para fazer as coisas, para servir o reino de Deus, para trabalhar no reino de Deus. Tá bom? Esse é o dom do serviço. O terceiro dom é sobre o dom do ensino. Esse dom ele se confunde muito sobre o ministério de mestre. Nós vamos estudar mais na frente sobre o ministério de mestre, é um pouco diferente. Porém, aqui nós estamos falando de dom de ensino. Pessoas que têm a facilidade de ensinar coisas difíceis que estão na palavra de Deus,
situações inusitadas e elas acabam usando o dia a dia, usando de palavras para facilitar o entendimento das pessoas. Você deve conhecer pessoas que acabam na hora da célula dando um exemplo, tirando um exemplo da cartola lá, que faz com que a pregação faça todo sentido e que ela se encaixe ali. São pessoas que se desenvolveram ou que receberam o dom de ensino. Pessoas que têm o prazer de ensinar a palavra. Pessoas que têm o prazer de ensinar aquilo que aprenderam. Pessoas que vivem com o seu coração ardendo para ensinar novas pessoas. Normalmente, discipuladores são pessoas que têm esse chamado, esse dom de ensino. Pessoas que sentam para ensinar, que demonstram, que dão exemplo, que contam o seu próprio testemunho, que ensinam de fato o dia a dia cristão. Que ensinam de fato como funciona o dia a dia do crente, né, do cristão. Então essas pessoas, elas acabam recebendo esse dom, o dom do ensino, para facilitar o entendimento de todas as classes. Porque muitas vezes no altar, no púlpito, na pregação, nós vamos ouvir palavras que muitas vezes nós não vamos entender, ou aqueles que chegaram hoje na igreja ou ontem na igreja têm dificuldade de entender. Porém, essas pessoas, com a facilidade que o Espírito dá, elas conseguem falar de uma forma mais palatável, de uma forma mais simples, para todos os públicos. Então, elas conseguem alcançar pessoas que teriam dificuldade de serem alcançadas de púlpito. Elas vão alcançar pessoas ensinando individualmente, discipulando, mostrando o caminho. E através desse dom, elas acabam sendo usadas por Deus para isso, para poder ensinar a palavra de Deus. Ok? O outro dom que nós vamos falar é sobre o dom de exortação. A palavra exortação no original, ela é paraclésia. Paraclésia significa consolo, chamada ou ordem. Quando nós falamos sobre exortação, nós estamos falando daquelas pessoas que têm facilidade para chamar a atenção para algo da vida das pessoas que elas não estavam percebendo, que elas não estavam atentadas para aquilo, e através dessa palavra de exortação, através dessa palavra de consolo, elas acabam chamando a atenção e transformando a vida da pessoa, transformando os hábitos da pessoa através da palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre o dom de exortação, muitas vezes ficou um pouco confuso no meio da igreja, porque nós só pensamos, quando nós falamos, fulano exortou fulano. Parece que fulano chamou a atenção, parece que fulano bateu. Também a exortação também é isso. Aquelas palavras cajadadas que a gente fala, né? Também é isso. A exortação também é uma chamada de atenção, é para alguma coisa que você está fazendo fora dos princípios da palavra de Deus a pessoa que tem esse dom vem e te chama a atenção para aquilo, diz, olha, não é isso que a palavra está falando, não é isso que nós precisamos fazer, mas ela também é consolo, né? Ela também é ensino, ela também é uma ordem. Você dizendo, olha, o id do Senhor ela é uma ordem. Então, se nós não estamos fazendo, vem um cara que possui o dom, ou uma moça que possui o dom de exortação, e ela acaba nos lembrando da ordem que nós recebemos. Então, a exortação, esse dom que é recebido pelo Espírito, que é dado pelo Espírito Santo para as pessoas, é como se fosse um alerta que é colocado na vida de alguém, a capacidade de nos alertar, de nos avisar de algo que nós estamos fazendo ou de algo que nós precisamos mudar. Então, esse é o dom de exortação. Quando nós recebemos uma palavra que faz com que o nosso coração perceba o caminho todo que nós estávamos indo, ou perceba que nós precisamos mudar as nossas atitudes. Isso é exortação. Quero acabar aqui a nossa aula. Nós falamos hoje sobre esses 4 dons: o dom de profecia, o dom de exortação, o dom de ensino e o dom de serviço. Que Deus abençoe a sua vida. Os próximos vídeos vêm aí e que você possa continuar conosco sendo abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Fique com Deus.